povo. Bom, a gente vai falar hoje sobre o último tópico, sobre o assunto que a gente está falando, que de acordo com o meu livro, eu dividi esse assunto em 5 temas, certo? Por exemplo, o tema, em geral, é a evolução social de Roma, crise e fim do Império Romano. Eu acho que ficaria muito grande ficar trazendo tudo de uma vezada só, ficaria um pouco cansativo. Então eu resolvi dividir em partes que eu considerava mais relevantes e mais importantes de acordo com o tema, certo? Bom, nós já vimos a sociedade romana em seus primórdios, que é aquela básica lá, primeiro, capítulo 1, certo? Episódio 1. A segunda que eu fiz foi as principais classes sociais de Roma naquela época, certo? A luta por direito dos plebeus, que foi o terceiro. O cristianismo em Roma, que foi o quarto. E agora, mais especificamente, nós vamos tratar sobre o finalzinho, sobre a crise e colapso do Império Romano. Certo? Não é grande, acho que vai ser bem facinho de explicar. Eu aqui nos meus conceitos ainda dividi essa crise e fim em mais 2, mas eu vou falar tudo de uma vez para já acabar com isso de uma vez, que é tranquilo. Certo? Começando. Após um tempo, já passou aquela parte do cristianismo ser julgado como você perseguir os cristãos, etc. Bom, passou essa parte toda. Roma começou a ficar um pouco fraca. Ela começou a ficar um pouco fraca porque ela deixou de conquistar novos territórios. Roma antes estava sempre tentando conquistar novos territórios para que ela sempre atingisse o seu máximo, assim, ela conseguisse se destacar entre os demais impérios, certo? Então ela sempre tentou conquistando diversos territórios. Chegou nessa época que eu vou dizer para vocês, mais especificamente a partir do século 3 depois de Cristo, Roma começou a parar de conquistar novos territórios. Com isso, houve a estabilização de fronteiras. Tipo assim, fixou aquilo é de Roma e ponto final. Então ela não tinha como mais atingir outras regiões, porque aquilo era de Roma e aquilo ficou sendo de Roma, certo? Bom, com isso, com essa estabilização das fronteiras, houve a diminuição do abastecimento de escravos. Começou a vir poucos escravos, certo? Porque não tinha muito mais, digamos, coisas para os escravos fazerem. Então, o mercado escravista ficou bem escasso. Bom, continuando, com isso, houve uma pequena crise. Começou a entrar na crise, assim, foi cavando seu buraquinho para entrar na crise, certo? Começando assim, aumentou a inflação. O Império Romano teve que aumentar a inflação, porque ele aumentando a inflação, ele ia conseguir manter. Só que estava cada vez mais difícil arrecadar impostos para que os gastos públicos fossem efetivamente pagos, fossem efetivamente usados, certo? Então começou a faltar essa arrecadação de impostos. Por que começou a faltar? Os impostos estavam muito altos. Com isso, algumas pessoas não tinham condições de pagar esses impostos. E cada vez mais o Império precisava desse dinheiro para pagar até mesmo os militares daquela época. Então, ficou cada vez mais difícil manter um Império bonitinho, com seus devidos valores, enfim. Certo, com essa dificuldade de arrecadação de impostos, houve também um fato muito interessante, que o povo germânico era um povo que tinha sido conquistado por Roma. Roma tinha conseguido vencer o povo germânico. Só que nessa época, quando Roma começou a entrar em crise, assim, nessa parte de falta de verbas, digamos, com a estabilização de fronteiras, o povo germânico começou a pressionar as fronteiras. Como assim pressionar as fronteiras? Houve aquela estabilização, então foi definido que aquilo era de Roma,
certo? Eles começaram a querer invadir o que era de Roma. Começou a pressionar as fronteiras na qual Roma tinha estabilizado seus limites, certo? Então esse povo que antes tinha sido dominado, agora começou a querer pegar a parte que tinham pego deles, né? Como dar o troco, certo? Com o aumento dos impostos, porque cada vez mais eles tinham que aumentar os impostos para que os gastos fossem pagos, e houve uma crescente desvalorização da moeda, ficou evidente que a moeda de Roma não valia tanto como anteriormente, certo? Houve o que a gente chama de êxodo urbano. Eu coloquei aqui no meu resumo, antes de ler o resto do texto, que eu tô fazendo tirando esse resumo, colocou ali que as pessoas que esse aumento da inflação, com essa desvalorização crescente da moeda, tá simplesmente falando que os milhares de pessoas que moravam em Roma começaram a abandonar essas cidades para ir para a roça, digamos, para a zona rural. E eu falei assim, cara, eu não vou escrever isso tudo no meu resumo. Se existe o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, eu vou fazer ao contrário. Aí eu coloquei êxodo urbano e ainda coloquei entre aspas aqui, como se não existisse, certo? Então não deixa de ser um êxodo urbano. E depois, continuando a ler o texto, eu vi que essa palavra é válida. Tipo assim, essa expressão êxodo urbano é válida, que no próprio final do texto ele cita êxodo urbano. Então a minha definição não foi incorreta, certo? Então esse êxodo urbano que causou a falta de pessoas na cidade foi uma das principais soluções para a crise do escravismo, certo? Porque as pessoas que moravam no campo e fugiam da cidade para conseguir situações melhores, elas se caracterizavam, elas iam para o que a gente chama de colonos fixos à terra, que é o que a gente chama de sistema de colonato, certo? Não vamos discutir sobre isso agora, mas é só importante saber que eles começaram a usar um sistema de colonato, certo? Com isso, a solução para a crise do escravismo foi muito evidente, foi muito válida. Bom, aí o próximo tópico que eu dividi, que foi o êxodo urbano, que eu anteriormente tinha achado que não era assim que se chamava, coloquei apenas por preguiça, certo? No meu coisa, mas efetivamente é uma expressão usada, o êxodo urbano. O êxodo urbano houve da seguinte forma. Vamos aprofundar mais sobre isso. Bom, com a profunda... deixa eu voltar. O êxodo urbano enfraqueceu muito o governo, porque as pessoas deixavam de contribuir. O governo estava precisando de dinheiro. Eles aumentavam os impostos para ver se juntava mais dinheiro. Aí as pessoas simplesmente deixavam as cidades. Então, tecnicamente, não teria dinheiro mesmo. Então, o fato deles terem aumentado o dinheiro acabou aumentando os impostos, acabou piorando as situações, não é? E, bom, com isso, houve uma fragilidade. E pode-se dizer, na verdade, que houve uma profunda instabilidade na sucessão do império, na sucessão do imperador. O que quer dizer isso? Houve guerras, houve morte para quem seria nomeado como imperador. Então eles começaram a lutar para ser o imperador, certo? Então essa briga, essa disputa pela nomeação do imperador ficou muito evidente com essa instabilidade na sucessão do império, certo? E bom, houve o que a gente chama de anarquia militar, que está aqui entre o período 235 a 285 depois de Cristo, que ocorreu essa anarquia militar. Essa anarquia militar deixa evidente essa guerra e essas mortes por causa do trono, né, digamos assim. Bom, essa anarquia militar diz
que dos 20 imperadores que foram nomeados, apenas um não morreu de forma bruta, de forma causada, morreu de doença. Então quer dizer, 19 imperadores que foram nomeados morreram porque alguém matou, porque efetivamente queria ocupar o cargo que ele estava ocupando. E isso ficou evidente, a guerra, ficou evidente a disputa para ocupar um lugar bom naquela época. Bom, com isso, causava mais fragilidade, cada vez mais a Roma ia se afundando, até que aquele povo germânico que tinha sido dominado por Roma, né, naquela época, e que lembra que eu falei que estava conseguindo pressionar as fronteiras, eles começaram a entrar em Roma. Eles conseguiram entrar em Roma, certo? E com essa bola de neve que foi acontecendo, essa bola de neve que foi se envolvendo, foi se aumentando, eu não posso deixar de dizer que houve uma acentuada ruralização. Então a população de Roma passou a ser a maioria rural e poucas pessoas continuavam vivendo no próprio império em si, certo? Pela falta de recursos, pela crise financeira, certo? E alguns diziam que como os povos germânicos estavam conseguindo entrar no Império Romano, eles alegavam que as sociedades estavam muito vulneráveis, não tinha ninguém que pudesse defendê-las, certo? Com isso eles alegavam também que os latifúndios romanos, que esse é um nome chique, que é conhecido também como vilas, eram mais seguros para eles do que as cidades que estavam sendo vulneráveis a ataques, certo? E bom, alguns imperadores começaram a montar estratégias, tentar resolver essa crise, tentaram solucionar, montar uma reforma para que a crise fosse solucionada ou pelo menos amenizada. Seria o que o nosso país deveria fazer, tipo, tentar solucionar a crise, mas pelo visto está só afundando mais. Enfim, não entrando em assuntos brasileiros, mas vale a pena refletir, porque desde aquela época os imperadores eles tinham essa preocupação em manter o local que eles viviam, certo? Aqui eu vou citar 3 imperadores daquela época que mesmo que não tenha dado certo, mas pelo menos eles tentaram melhorar a crise de Roma, certo? Diocleciano, ele colocou ordenou, na verdade, a tetrarquia. O que é tetrarquia? Tetrarquia é 4 imperadores ao mesmo tempo. Então ele achava que isso melhoraria a crise. Melhorou? Pelo visto não. Mas os Constantino também, querendo reformar, querendo solucionar ou amenizar a crise, transferiu a capital para Constantinopla. Então a capital de Roma foi transferida para Constantinopla, no Oriente. E isso, na cabeça de Constantino, ajudaria a solucionar a crise, ou pelo menos amenizar, certo? Já Teodósio, aquele lá que colocou a religião oficial como católica, lembra? Já o anterior, perdão, vou voltar um pouquinho. O anterior Constantino se converteu, né? Como eu tinha dito, na religião católica. Só que ele deixou o império neutro. Ele não declarou uma religião oficial. Ele apenas ordenou que perseguições não ocorressem mais por causa de religião, certo? Já o Teodósio, que naquela época ele declarou Roma como o catolicismo como religião oficial de Roma, certo? Fechou os templos pagãos e simplesmente aboliu qualquer outra religião que não fosse a cristã, certo? E Teodósio também favoreceu entre aspas, porque ele tentou amenizar essa crise.
certo? Ele achava que dividindo o Império Romano em dois ajudaria a melhor, digamos, sumiu a palavra, ajudaria melhor, gente, não é organizar, ajudaria melhor a administrar Roma. Então ele achava que isso levantaria os astral do povo, o povo começaria a voltar para as cidades e tudo se resolveria, certo? Ele dividiu o Império Romano em Oriente e Ocidente. E depois de tudo isso, todas essas coisas, todas essas tentativas, o Império Romano do Ocidente entrou em colapso. Foi literalmente ao colapso. E os bárbaros Erulos, deve ser isso, Erulos, tem umas imagens deles, digamos, vencendo o imperador Rômulo Augusto, que é considerado como o último imperador do poderoso Império Romano. E fim, acaba aqui, bem tranquilo. Quem quiser o resumo, ó, meu resumo deu só isso, certo? Tranquilo, né? Meu resumo deu uma página e outra atrás, assim. Quem tiver interesse, eu posso mandar por e-mail, é só me pedir. Eu não sei se eu vou mandar, assim, PDF com a minha letra, porque talvez vocês não entendam algumas coisas, eu escrevo só pra eu entender. E aí eu posso até transferir pro digitalizar. Escrito mesmo no computador. Certo. É só vocês me pedirem para eu mandar e ajudar. Qualquer dúvida também podem entrar em contato com o meu e-mail, que eu estarei disponível, certo? Não se esqueçam de entrar no Instagram, no meu original. O meu mesmo é ME Machado. O que é desse canal de estudo, na verdade, ele é o Estudo Amador. E o meu e-mail está aí na descrição, porque agora eu não lembro mais. Eu nem lembro o meu e-mail. Enfim, vou colocar ali na descrição, tá? Até o próximo conteúdo, né?